irmãos, a paz de São Jesus. No deserto da busca da restauração, nós, obviamente, começamos buscando pela nossa família, né? Entramos no deserto querendo ver a restauração, querendo que a restauração aconteça, que a família seja restaurada, restituída, o casamento, o relacionamento, né? Enfim. Esse sempre é o primeiro objetivo e o principal objetivo. Mas aí ao longo do deserto, à medida que vamos buscando do Senhor experiências e orando, nos santificando ao Senhor, nós entendemos que existe toda uma vida espiritual com Deus que estava largada, estava de lado, e que é necessário que primeiro o nosso altar, a nossa intimidade com Deus, seja ela restaurada. E Deus, ele começa a falar aos nossos corações. E talvez esse sim, de fato, seja algo mais maravilhoso do deserto. Seja a grande bênção do deserto. O casamento, ele acaba vindo como um bônus e se tornando o principal objetivo. Quando entendemos isso, a nossa intimidade, a nossa comunhão e a nossa vida com Deus. Olha, Daniel, ele se colocou no capítulo 10, na posição de oração, se pôs na brecha. Ele entendeu que havia um grande conflito espiritual. Ele, a 1000 quilômetros de Jerusalém, lá na Babilônia, ele entendeu que haviam vários obstáculos, vários interesses ali pela parte dos samaritanos, pelos reis persas, e o adversário também se levantando, de forma que tudo aquilo culminava para a não restauração da cidade de Jerusalém, para a não reedificação do templo. E ele começa a orar ao Senhor. E é interessante o capítulo 10. A forma com que ele ora ao Senhor e a forma com que Deus se mostra íntimo de Daniel. E Daniel se mostra íntimo de Deus. Irmãos, e isso é importante para nós alcançarmos isso de Deus. E nesse capítulo 10, a partir do verso 4, a palavra diz o seguinte: no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Edequel. Levantei os olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho e seus lombos cingidos de ouro fino de ufaz estava ali. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que comigo estavam não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Pois é, então a palavra ela mostra que Daniel estava ali à beira do rio e de repente se apresenta a ele um anjo do Senhor. E os homens que estavam com ele ali fugiram, correram com medo e fugiram. No deserto acontece a mesma coisa, né? Deus, ele se revela para quem está buscando. Tem muita gente que só escuta o barulho, mas não sabe o que é. Aqueles homens escutaram o barulho, viram ali algo diferente acontecendo, mas não sabiam do que se tratava. Porém, quem tem intimidade nessa hora consegue entender, discernir, ouvir a voz do Espírito Santo. Consegue ouvir a voz de Deus, consegue ter um particular com o Senhor. E o deserto é para isso. O deserto é para nos levar a um particular com Deus. Daniel ali, durante aquele período em que ele se colocou como intercessor do povo, em que ele levou o fardo do povo, ele sentiu a dor daqueles pelo qual ele orava, né, que era o povo de Israel. No capítulo 10, no verso 2, ele diz que naqueles dias eu pranteei por 3 semanas. E essa intimidade com Deus, ela vem somente através de oração e de jejum, como Daniel. A palavra ela fala também no Evangelho de João, no capítulo de número 12, no verso de número 28, que Jesus estava orando ao Pai, ele fala: Pai, glorifica o teu nome. Orando ao Pai, então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Meus irmãos, quem não tem intimidade com Deus não escuta a voz de Deus. Não tem como ouvir a voz de Deus. Vai pensar que é barulho, vai pensar que é trovão, vai pensar que é ruído, não vai conseguir discernir, não vai conseguir compreender, interpretar. Olha, quando as pessoas dizem assim: olha, eu não consigo ouvir a voz do Senhor, Deus tem se calado. Tem que verificar, buscar saber, buscar entender de Deus se de fato o seu posicionamento, as suas orações, a sua consagração está tudo direitinho. Porque Deus, ele se revela para os íntimos. Nem todos os seguidores do Senhor são seus amigos, né? Havia uma multidão de 5.000 pessoas que seguia Jesus. Porém, somente 12 eram seus discípulos. Desses 12 discípulos, 3 eram os mais íntimos: Pedro, João e Tiago. Dos 3 mais íntimos, um era o mais achegado, que era João, que era o discípulo amado. Então, meus irmãos, nem todo mundo que é seguidor de Cristo, que é cristão, né, que é crente, é íntimo de Deus, é íntimo do Senhor.
O deserto ele veio para nos levar a uma maior intimidade com Deus, uma maior comunhão, um maior entendimento. E para isso só é possível, né? E isso só é possível através da oração, do jejum, da consagração. Daniel ele foi um homem íntimo de Deus. Foi um homem que entendeu as coisas. No capítulo 10, a palavra ela começa dizendo isso, né? A palavra é verdadeira, envolvia grande conflito, e ele entendeu essa palavra e tinha entendimento da visão, porque era um homem que se colocava 3 vezes ao dia de joelhos, clamava ao Senhor, conversava com Deus, e ele se tornou um homem conhecido no céu. Quando o anjo ele desce até Daniel e ele se revela a Daniel, ele diz o seguinte, lá no versículo 11 do capítulo 10, ele diz: Daniel, homem muito amado, homem muito amado. Ele era conhecido e amado, admirado nos céus pela busca dele, pela comunhão que ele tinha com Deus, pela forma como que ele se voltava ao Senhor. E aí o anjo diz, olha, entenda as palavras que eu vou te dizer, levanta-te sobre os teus pés. O anjo anima ele, porque a ti eu fui enviado. E ele levantou ali para ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, intimidade com Deus é algo indispensável. Não é algo que seja um bônus, não. O bônus é a restauração do casamento. A intimidade com Deus é o principal. Deus nos levou até o deserto para isso, para que venhamos a conhecê-lo de verdade, como não conhecíamos antes, né? Sejamos sinceros, quem conhecia Deus de verdade? A gente achava que confiava em Deus, a gente não confiava. A gente achava que cria em Deus, a gente não cria. A gente achava que a gente sabia esperar em Deus, a gente não sabia esperar. A gente achava que a gente tinha intimidade, a gente não tinha. E lá veio o deserto. O deserto é uma cadeirinha que Deus ele bota a cadeirinha, ele senta e fala assim, agora a gente vai ter um particular. E nesse particular, nessa conversa, nós aprendemos a amar ao Senhor. Nós passamos a ter uma maior intimidade com o Senhor, como Daniel tinha, como Jesus tinha. Ninguém entendeu a voz do Pai, lá no livro de João, no Evangelho de João, nesse relato que eu acabei de ler. Ninguém entendeu, pensaram que era um trovão, um barulho de trovão. Mas Jesus entendeu, Jesus tinha intimidade com o Pai. Isso que ele entendeu que era o Pai que estava falando com ele. E ele ouviu, ele discerniu e ele interpretou. Nós sabemos até que muitos querem voltar a ter intimidade. Mais intimidade com o marido, intimidade com a esposa que foi embora, né? Querem voltar a se aproximar, mas aproximar do marido, da esposa, ter o contato com o marido, com a esposa. Porém, chegou o momento de nos aproximarmos do Senhor. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Moisés era um outro servo também que era íntimo de Deus. Falamos aqui de Daniel, do Senhor Jesus. E Moisés era um homem que Deus com ele falava face a face. Ele tinha intimidade com Deus. E no meio do deserto, Deus se revelou a ele no monte, né, no Horebe, o monte de Deus. E ali deu a ele as leis, as ordenanças. Mostrou para ele a sua glória. E Moisés ele fala uma coisa bem bonita nesse texto. Fala assim, olha, se a tua presença não for comigo, nós não iremos, nós não subiremos. Como poderei seguir sem o Senhor? E o Senhor disse, olha, a minha presença irá contigo. Irmãos, para nós, o que importa é a presença de Deus em nosso coração. E se isso ainda não importa para o irmão e para a irmã que está vivendo o deserto, que está em busca da restauração, saiba o irmão e a irmã que não há restauração se não houver intimidade com Deus. Que não há restauração se não houver comunhão. Que não há restauração se primeiro a sua vida com Deus, a minha vida com Deus, a nossa vida com Deus, ela for restaurada. A primeira coisa que deve ser restaurada é a nossa relação com Deus. E aí sim, depois, a nossa relação com o cônjuge. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz de Jesus.